E eu li uma matéria ontem que eu, assim, e confesso que eu não li a matéria, né? Eu vou confessar aqui. Eu vi a manchete e falei, não, essa aqui eu nem vou ler, porque quem vai me ensinar agora é o Agnel. Eu quero que agora você me ensine. Que história é essa que a galera tá conseguindo, os hackers, conseguir descobrir sua senha, número de cartão de crédito pelo som do digitar dos teclados? Me explica isso um pouquinho para mim. Rapaz, a gente fica impressionado tanto que a criatividade nesse âmbito da bandidagem, vamos assim falar, né, é incrível, né? As empresas de software, ali em meados de 2006 até 2011, uma grande dificuldade e foi uma explosão de malware vinculado à câmera, né, à webcam. De invasão de câmera, né? Dos notebooks, dos computadores. Inclusive, a gente tem ainda malware, tá lá entre os 6, 8 principais malware registrados pela Kaspersky, a McAfee. Ou seja, existe ainda muitas tipologias, né, de ataque para esse determinado componente do computador, né, ou mesmo vinculado por USB, que é a câmera. Só que, durante esses anos, o pessoal foi investindo em engenharia de segurança para a webcam. E tem ali um filho, né, que ficou um pouco despercebido, que se chama microfone, o entendimento de escuta. Aqui a gente sabe que existem vários aprimoramentos e rastreadores para o telefone, porque tem as redes sociais que fazem a utilização do microfone para a questão do marketing. Mas nos computadores, vamos lá, o pessoal se esqueceu um pouco, né, no desenvolvimento de software, até porque os principais ataques, os relatórios estavam voltados para a câmera, vamos investir em infraestrutura de segurança para câmeras. E não tem segurança melhor na câmera, gente, do que aquela tampinha ou adesivinho. Essa é a melhor. Mas para o microfone, agora existe um malware que você está ali num anúncio ou numa coisa vantajosa, aqueles links de sempre. Que você não sabe o remetente ao certo, ou às vezes até conhece o nome do remetente, mas vem um link aleatório, a pessoa clica e aquilo nada mais é do que um micro driver que vai ser instalado no seu microfone. Aquilo passa a ser uma escuta. E aí, do lado de cá, o meliante, né, o hacker que está ali, ele tem uma engenharia controlada por inteligência artificial e aprendizado de máquina, que como, por exemplo, vamos falar do MacBook Pro do Rafael. O MacBook Pro do Rafael, por ser uma engenharia de alta escala, todos os teclados têm o mesmo tipo de teclado e a mesma sonorização de teclas. Ou seja, é padrão, porque é uma engenharia de expansão. Então, eu pego um notebook, aperto a letra W e começo a ensinar aqui uma inteligência artificial que som sai da letra A, B, C, D, E, F, G, H. Então, aquela inteligência artificial começa a aprender o som dessas teclas. Depois desse aprendizado, ele expõe ele a um alto nível de teste, até mesmo com ruídos. Enquanto a pessoa está apertando, joga um copo no chão, grita à sua volta e vai aumentando a robustez, a capacidade de aprendizado e resolutibilidade, que é o que o Prompt faz, né? Ele resolve aquela questão de detecção de audição dos softwares, vamos assim dizer. Então, aí ele decora isso, põe a inteligência artificial para aprender um prompt várias vezes e depois ele consegue ali, gente, pegar uma sequência de 13 dígitos seguidas, porque ele sabe que a pessoa digitou... Que é o número do cartão de crédito. E que são números, porque ele já detectou quais são os números. Depois, os 4 dígitos, que é 2 do mês e 2 do ano do cartão de crédito, depois os 3 dígitos verificador. E nisso, senha também, né? Pega senha, pega tudo. Então, assim, existem vários comportamentos já por microfone do computador que é possível, sim, fazer. E está aqui, né, comprovado. Não, agora você está me dizendo assim, se pega pelo áudio, então eu já imagino uma outra situação, né, porque é bom, assim, eu não sou de fazer terrorismo por nada, mas tem coisas de segurança que não é terrorismo, é para a gente ficar alerta para ter o mínimo de segurança. Então, por exemplo, tem uma Alexa em casa, e aí ela está ali captando o som ambiente, você tem alguns mecanismos de segurança nela, mas vamos supor que essa tecnologia, a inteligência artificial ali do áudio, ela foi colocada ali no malware e ele está instalado e está captando o som do ambiente da casa. Então, não necessariamente ele não está... Às vezes eu protegi o meu computador, mas eu não protegi a Alexa, e aí ela está ouvindo à distância e ela manda para o hacker, um dia ele vai conseguir já entrar no meu computador. Por exemplo, vamos pensar nos filmes de espionagem, o cara vai, ele pega ali, eu gosto dessas criatividades, assim, mas
A Alexa vai, pega o áudio da senha do computador dele, ele já sabe a senha, na hora que ele sai, ele vai lá, pega o computador e desbloqueia, porque ele pegou a senha. Então, assim, não é nada de ficção agora, e é uma questão da IA de aprender com áudio, né? É aprender com som. E a senha do computador, hoje, para os dois dispositivos mais utilizados, que tanto o macOS, né, quanto na Microsoft, a gente ativa drive de som antes de ter iniciado o sistema operacional. Entende? Então, já começa daí o problema. E faz muito sentido por isso, Rafael. O microfone, ele não é carregado após os itens, né, de sistema operacional, mas ele é um item de hardware, que aí eu acho que agora deve mudar, já né? vão começar situações de... O triste é isso, né? Que as empresas estão sempre correndo atrás, né? E aí sim, o sistema inovador, igual você falou, com inteligência artificial. Aqui a gente precisa entender um potencial que antes, para poder a gente fazer um estudo como esse, Rafael, demoraria quanto tempo para eu detectar a métrica correta de imagem de som, ou seja, de linha de som e áudio para decodificar um teclado, né? E hoje eles pegam vários dispositivos, não só o Mac, mas vários computadores e teclados de marcas diferentes, gravam a audição daquele teclado, treinam uma IA, ela mesma se responsabiliza por aprender aqueles procedimentos e depois decodifica nesses malwares o que ela recebe. Porque assim, antigamente você precisava de uma capacidade computacional, às vezes estava ou na faculdade, na universidade, ou numa grande empresa, um centro de pesquisa, tal, para fazer isso. Hoje o hacker, ele simplesmente baixa, faz o download desses arquivos, né, que estão open source agora, especialmente porque a gente falou aqui, né, a gente falou da Meta, da Llama, da Meta, então é bom, vai lá ver que tem o nosso vídeo lá. E aí ele consegue fazer, o criminoso fazer isso em casa, né? Ali no bunker deles ali. No fundo de quintal, o cara consegue pensar numa tecnologia dessa. E esses caras estão sempre pensando no golpe, né? Então, isso aqui da mesma forma que a tecnologia é um grande avanço, né, para ajudar pessoas, a gente tem que entender que tem ônus e bônus, né? Ou seja, tem o ônus também nesse sentido de que também fica aprimorado o método de ataque. Eu acho, inclusive, que depois dessa abertura da Meta, a gente teve tem um risco, não um risco, né, mas assim, nós temos uma evolução, que é melhor dizendo, muito, muito veloz agora das ferramentas de IA, né? Eu já conversei com algumas pessoas, programadores, inclusive na Level Earning também, que você tinha sprints ali para desenvolver IA, uma solução determinada de IA, para 1 ano, daqui 2 anos, e com muito investimento, hoje você consegue fazer isso. Está todo mundo falando, inclusive com grandes empresas, que estão reduzindo isso para meses, semanas até, por conta dessa liberação. E do mesmo lado, está do lado de lá, o golpista que consegue fazer tudo mais rápido, porque ele não tem burocracia, não tem processo interno, não tem compliance, não tem nada. Então, o cara simplesmente bota isso no computador dele e começa a usar a criatividade. Uma coisa que a gente precisa observar dentro do contexto de pandemia, né, que foi esse terror gigantesco, né, para toda a humanidade, mas aí existe também um bônus no âmbito tecnológico, porque aí houve aquele boom de utilizações e isso gerou impedância sobre o hardware, né, Rafael? Então, os nossos hardwares hoje já estão com um desenvolvimento muito mais aprimorado do que seria o tradicional de mercado para essa época se não tivesse existido a pandemia. Então, a gente imagina hoje que a utilização da IA com o hardware que a gente tem mesmo em cima da mesa de casa, né, já é um hardware muito potente na mão de uma inteligência artificial. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque agora os nossos equipamentos são melhores, a tecnologia é mais rápida, as conectividades estão excelentes. E o código agora é liberado, né? Assim. Então, no âmbito open source, a gente precisa estar realmente bastante atento.